Senhores telespectadores, já viram que estamos a começar este programa num cenário muito diferente daqueles em que costumamos começar. Recordas, eu costumo dizer, vem aquela terra lá ao fundo, vem aquelas serras. Bom, hoje estou aqui, muito prosaicamente, a iniciar o programa num estabelecimento que é o mais antigo e o mais castiço estabelecimento da cidade de Orém. Estou aqui na Ginginha, a Ginginha que há 100 anos chamava-se o Jaquim da Emília. A Emília já era a mãe do Jaquim e acho que os avós da Emília já tinham sido donos aqui deste pequeno botequim. Vim aqui porque estes meus amigos fizeram questão de me vir pagar uma ginginha porque eu hoje faço 83 anos. Eu recordo-me de que há 3 anos, quando fiz 80, levei os senhores telespectadores a um restaurante na Serra de Monsanto e para não parecer que 80 era assim muito, porque há gente que diz 80, ei, que velho que ele é. Eu até fui acompanhado por um tio, o meu tio e padrinho de batismo, o meu tio José, que em vez de 80 tinha 105, mais 25 anos do que eu. Bom, devo-vos dizer que esse meu tio continua vivo e de excelente saúde e só tenho pena que não esteja aqui para nos acompanhar nesta ginginha. Eu começo os programas quase sempre, gosto de começar dizendo bom dia, senhores telespectadores, mas a melhor forma de não dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, é dizer como se dizia antigamente, ora vivam, senhores espectadores, vivam já agora, vivam e vivam todos, pelo menos uma vida tão longa como a minha, com tanta saúde como eu. E é a saúde de todos, de vocês que me estão a ouvir, que nós aqui, nesta velha e ilustre cidade de Orém, levantamos a nossa ginginha à saúde de quem nos está a ouvir. Mas se eu fosse um sábio, talvez arriscasse a tese de que o que fez nascer Orém não foi a ginginha, foi a água. A água. Sabem que estamos aqui num cabeço, um grande monte entre planícies, e apesar de estarmos no alto do monte, a água jorra aqui e jorra com a mesma intensidade no pino do verão e no rigor do inverno. É sempre a mesma água. A explicação, aliás, parece que é esta. Isto é de facto um ponto muito alto em relação à planície lá de baixo, mas relativamente próximo ficam as alturas da Serra da Aire e da Serra dos Candeeiros, que são serras que têm muita água e fica ainda mais alta do que esta. E, portanto, pelo princípio dos vasos comunicantes, vem algum fio subterrâneo lá do alto da serra e vem dar aqui. Este facto de haver água do alto do monte, é claro, um monte que proporcionava defesa às populações, é natural que tenha contribuído para fazer aqui nascer a velha vila. De qualquer maneira, isto é que era a vila. Foi aqui que o Conde de Orém mandou fazer o seu soberbo palácio. Eu vou ver o palácio do Conde de Orém. Mas antes disso, queria-lhes mostrar o próprio Conde de Orém. Recordo que já em tempos fomos lá e eu estive a falar-lhes do Conde de Orém. Mas penso que é uma figura tão fascinante da história portuguesa. Vamos lá outra vez. As cinzas do Conde de Orém estão dentro deste túmulo. E tem aqui uma legenda, eu julgo que o senhor telespectador, se estiver com atenção, consegue ler. Aqui
jaz o ilustre, e agora esta palavra que é engraçada, reparem, um P, um R, um I, prim, tem ali um til, príncipe. Agora é claro, Dom Afonso, Marquês de Valença, Conde de Orém. Porquê é que este homem se chamava a si próprio um príncipe? Os príncipes, como sabem, são os filhos dos reis. Ele não era filho de rei nenhum. Bom, mas a leitura do resto da legenda faz-nos compreender. Não era filho de rei, mas era neto de rei. O pai dele era o Conde de Barcelos e futuro Duque de Bragança, que era filho bastardo do rei Dom João I. Aliás, as armas dele são as armas de Portugal, intercaladas pela Cruz da Viz, recordando o tempo em que o rei de Portugal tinha sido mestre da Viz. Isto é uma referência direta à sua ascendência real. Devo dizer que foi essa imensa vaidade. Ele era neto do rei de Portugal. Isto é claro, pelo lado do pai. E pelo lado da mãe. Pelo lado da mãe era neto, nem mais nem menos que Dom Nuno Álvares Pereira, o glorioso condestável da Aljubarrota. Então um homem que pelo lado do pai é neto do rei, pelo lado da mãe é neto do condestável, não pode haver ninguém mais ilustre do que ele. A minha ideia é até que aquele emblema misterioso que ele inventou quer dizer isso mesmo. O Conde de Orém adotou esta divisa. Aliás, é a nossa conhecida. Recordam-se que a gente a viu lá em cima nos feixes do castelo em Porto de Mós. A divisa é isto. São dois guindastes a puxar com toda a força. E as pessoas, isto é um mistério. Que diabo, porque é que isto puxa? Bom, e tem havido uns eruditos que dizem, bom, é porque ele gostava muito de fazer obras. Ele fez aqui um castelo em Orém, ele fez o castelo em Porto de Mós, ele gostava muito de fazer obras. E como gostava de fazer obras, pôs dois guindastes. Como se um príncipe, no século XV, se orgulhasse de ter feitio de artesão. Isso é para o nosso tempo. Eu é que tenho orgulho de ser neto de um pedreiro. Eles não, isso, trabalhos manuais não eram com eles. É preciso não desligar os guindastes disto que está ao lado e que faz parte da divisa. Isto são duas árvores genealógicas. Realmente ele, por um lado, vem desta ilustre cepa dos reis de Portugal. É curioso que isto tem 10 ramos, exatamente tantos como os reis de que ele descendia, até ao Dom Afonso Henriques. Do outro lado, da ilustre cepa dos Pereiras, do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, um homem que tem por avô o glorioso Dom João de boa memória e o luminoso Dom Nuno Álvares Pereira, o herói da Aljubarrota. Não pode haver ninguém no mundo que tenha uma família mais ilustre do que ele. E é isso que o emblema quer dizer. A ascendência eleva-o. Aqui está uma carcela com 4 letras misteriosas, dizem N, E, I, S. São as iniciais de qualquer frase, provavelmente latina. Eu julgo que significará ninguém é mais ilustre do que eu. É claro, com uma ascendência destas, isso era realmente assim. De qualquer maneira, este príncipe é uma figura marcante na história do seu tempo, mas é uma figura marcante pelo lado negativo. É um homem que está ligado ao drama horroroso da morte do Dom Pedro de Alfarrabeira. Foi por o regente Dom Pedro o não ter feito condestável a ele e ter feito, em vez disso, um filho do Dom Pedro, que ele urdiu toda aquela terrível intriga que veio a culminar
com a morte do regente Dom Pedro nos arredores de Lisboa, na colina de Alfarrobeira. Mas todos os aspectos dele, até este, que geralmente se não lembra. Como sabem, Nuno Álvares, no fim da vida, entra no convento do Carmo, em Lisboa, mas deixou disposto e deu a fortuna toda aos dois netos, a este e ao irmão Dom Fernando. Mas deixou disposto que eles, dos imensos bens que ele deixava, tinham que entregar uma grande quantidade, uns moios de cereal e muitos almudes de vinho ao convento do Carmo em Lisboa, pois ele não cumpriu essa obrigação testamentária e os frades mais tarde queixaram-se disso. Bom, é uma figura ilustre, grande viajante, grande diplomata, grande manobrador político, homem muito culto, e é hoje a principal figura da história do Orém. Acho que a Câmara faz muitíssimo bem que para o ano, em 2003, vai comemorar o 6º centenário do nascimento do Conde. Nasceu em 1403 e morreu relativamente jovem, com 57 anos, em 1460. É curioso que é exatamente o ano em que morre também seu tio, o infante Dom Henrique, o Navegador. Mas este Conde de Orém era já o 4º Conde de Orém. Essa história tem interesse. O primeiro Conde de Orém, que é um dos primeiros condes que há em Portugal, é o Dom João Afonso Telo, que é o grande valido do nosso rei Dom Pedro I. Bom, morre o Dom João Afonso Telo e esperava-se que o título Conde de Orém ficasse na família dele. A família do Telo era os Teles. Aliás, a rainha era Teles, Leonor Teles. Mas não ficou, porque o rei Dom Fernando nomeou, segundo Conde de Orém, um galego muito esperto que andava na corte, que era João Fernandes, natural de uma vila galega de Andeiro. Portanto, João Fernandes, Conde de Orém. Ninguém chamava Conde de Orém, ainda hoje lhe chamamos o Conde de Andeiro. O Conde de Andeiro. Ele foi conde pouco tempo, foi conde em 1482 e logo bem em 83, quando morreu o Dom Fernando, ele foi a Lisboa e foi assassinado. Isso é uma história muito complicada, porque disseram, ele foi assassinado, pois claro, até ele andava desavergonhado, andava de amores com a rainha viúva, que vergonha, uma rainha que ainda há tão pouco tempo tinha sido rainha dos portugueses, agora ali metida na cama com o rei do galego. Bom, tudo isso é uma patranha que inventaram. A verdade era esta: o conde João Fernandes Andeiro era partidário da aliança de Portugal com Castela e, portanto, era contra a aliança de Portugal com a Inglaterra. Isto é na altura da Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra é um bloco, Castela e a França são outro bloco, estão em guerra. E Portugal ou está de um lado ou está do outro. O Andeiro, que tinha sido partidário da aliança inglesa antes, agora voltou-se para a aliança espanhola. E isto porque a Espanha, se a gente estivesse do lado da Inglaterra, invadia Portugal. Portanto, ele faz uma aliança com Castela, mas aí o rei morre e os mercadores de Lisboa, que naturalmente como mercadores, navegadores, empresários de navios, eram partidários da aliança inglesa, maquinaram a morte do Conde Andeiro. Lá mataram o Andeiro. Quem o matou foi um fidalgo muito importante, um mestre de navios, que era filho do rei Dom Pedro, filho bastardo. Foi ele quem mata o Conde Andeiro. E o povo entusiasmado, porque o povo não gostava do Andeiro, porque era estrangeiro, porque, enfim, era governante, porque o povo começa a aclamar o homem que o matou. Diz que pegavam-lhe pelas rédeas da besta e levavam-no e diziam pelas ruas de Lisboa: aclamemos este homem e alcemo-lo por rei. É nesse tumulto que se segue à morte do Andeiro que nasce a dinastia de Avis. Bom, isto tudo
para lhes dizer que o segundo conde foi o conde João Fernandes Andeiro. Mataram Andeiro, vem a Revolução e quem é que fica conde aqui? Fica, naturalmente, Manuel Vaz Pereira. Manuel Vaz Pereira, o jovem e luminoso condestável, a quem El Rei deve o triunfo na guerra. E então o rei não houve nada que lhe não desse. Olha, em Portugal só havia 3 condados. Havia lá em cima Conde de Barcelos, ele fez o Conde de Barcelos. Havia aqui ao meio Conde de Orém, ele fez o Conde de Orém. Havia no sul Conde de Arraiolos, ele fez o Conde de Arraiolos. Era o Conde dos 3 condados. Além disso, era o senhor de quase todo o Portugal. Apesar disso, eu julgo que ele não esteve aqui a viver neste castelo. Mais tarde, ele distribui os seus condados, dá o condado de Barcelos ao genro, tinha casado com a filha, foi o primeiro conde de Barcelos e o primeiro duque de Bragança, e dá estes 2 condados, de Orém e Arraiolos, aos 2 netos, É por isso que ele fica sem condado nenhum, mete-se no convento do Carmo e lá passou os últimos anos da sua vida. Mas é por isso que é o Dom Afonso, neto do Condestável, o 4º conde de Orém. Esse deixou aqui muitas lembranças. Este castelo em que eu estou, um castelo muito antigo, e que nasceu por uma coisa muito curiosa. Embora isto seja aqui num cerro de um monte, isto está cheio de água. Vê lá embaixo uma cisterna e vê a água a brotar. Uma cisterna que todo o ano podia aqui alimentar uma guarnição. Aqui ninguém morria de sede. É muito curioso esse fenómeno da cisterna, continua hoje cheia de água. Agora, o 4º conde, o nosso Dom Afonso, não se contenta com estas instalações antigas e manda aqui, em frente do castelo medieval, fazer um soberbo passo da Renascença. Como veem, o exterior ainda conserva sinais de grandeza. O conde era muito viajado, andou lá por fora, esteve em Itália e imaginou um palácio mais belo do que qualquer outro que pudesse haver em Portugal. Bom, mas se entrarmos, deparamos com este triste espetáculo de ruína e de degradação. Isto que podia ser um exemplo, um museu. Olhem, por exemplo, dos condes de Orém, desde o primeiro, que é do tempo do rei Dom Pedro, portanto, que podia evocar a morte da Inês de Castro, ao segundo ligado à rainha Leonor Teles, ao terceiro, que é o brilhante Nuno Álvares, ao 4º, que foi este construtor, até ao último. O último era um senhor muito elegante, muito fino, muito delicado, que andava pelos livreiros de Londres, usava chapéu de coco e apresentava-se como Conde de Orém. É claro, toda a gente sabia que se tratava de El Rei Dom Manuel II, que a proclamação da República obrigara a sair de Portugal. Tudo isso podia estar aqui, mas não está. Não está porque tem sido abandonado, nunca ninguém fez nada por isto. E eu queria chamar a atenção para este facto. Este palácio abandonado fica a apenas 10 quilómetros do Santuário de Fátima. Vão a Fátima, em cada ano, cerca de 5 milhões de pessoas. Se desses 5 milhões, uma 10ª parte tivesse razões para andar mais 10 minutos e vir aqui ver um passo do Renascimento, um passo de uma grande figura portuguesa, um passo que evocasse todo o passado português, estou convencido de que muita gente o faria. Infelizmente, isto tem dono, isto é propriedade da ilustre fundação da Casa de Bragança, à qual o nosso país já deve tantos serviços. Era mais um serviço prestado a todos nós, a restauração do paço do Conde de Orém, aquele que só uma morte prematura impediu que fosse o segundo Duque de Bragança.
Bom, mas além da Ginginha e do Conde e do Paço do Conde e do Castelo, devo dizer que este concelho de Orém é uma das regiões mais interessantes que há em Portugal. É um concelho muito grande, tem 416 km², portanto é dos grandes concelhos do país. Um concelho que fica mais ou menos ao centro, mas que não é nem norte nem sul, não é nem interior nem litoral. É um concelho de síntese, um ponto de encontro. Acho que, aliás, isso tem a ver com o extraordinário sucesso que a região teve ao longo da história. Tem 46 mil habitantes e este número tem crescido constantemente, do último censo para cá subiu cerca de 14%. Tem duas cidades importantes, uma é esta que estão a ver na nossa frente, é Orém. Antigamente chamava-se Vila Nova de Orém, e Vila Nova de Orém por uma razão curiosa, é que Orém era este morro onde eu estou, este morro que tem o castelo, que tem a pousada, que tem as habitações antigas, isto é que era Orém. Bom, mas isto estava um bocado velho quando veio o terremoto de 1755, isto sofreu muito, ficou semi-arrasado, e a própria Câmara, isto tem Câmara desde tempos imemoriais, isto vem desde o século XII, uma coisa antiquíssima. A Câmara saiu daqui para um lugar mais além, na Aldeia da Cruz, E como isso é que substituiu Orém, passaram a chamar-lhe a Vila Nova de Orém. Como cresceu, fez cidade há poucos anos, há 11 anos, em 1991. E aí cortaram o Vila Nova, ficou só Orém. Bom, eu não sei se acho muito bem essa mania de mudar o nome às terras. A verdade é que Vila Nova de Gaia continua a ser Vila Nova de Gaia. E por esse critério, cortar o Vila Nova, imaginem, por exemplo, como sabem, no Minho há uma terra muito bonita e a crescer, que é Vila Verde. Quando for promovida a cidade, fica só verde, a cidade verde. Imaginem Vila Velha de Ródão. Vila Velha de Ródão, se for cidade, fica a Velha de Ródão. Eu acho mal, acho que as terras não devem mudar de nome. Eu, aliás, sou muito contra mudar de identidade, mudar de camisola, fui sempre contra isso. Bom, seja como for, hoje é Orém, a parte cá de cima, a parte lá de baixo, tudo isto é Orém. No concelho existem duas cidades importantes, além de Orém há Fátima, ambas elas andam pelos 7 mil habitantes, e há duas vilas, portanto, 4 núcleos populacionais importantes. As vilas são Caixarias, que é famosa pela sua água, e é Freixeanda, que é famosa pela imigração. Muita gente se continua a ir embora. A cidade mais jovem de todo o concelho de Orém é a cidade de Fátima. Como sabem, foi no dia 13 de maio do ano de 1917, portanto ainda não faz 100 anos, que 3 pastorinhos aqui disseram que viram numa azinheira Nossa Senhora pedir-lhes que rezassem pela paz. Bom, a paz era então uma aspiração ansiosa dos portugueses, que estávamos metidos na Grande Guerra. Rapidamente se fez aqui um centro religioso, construiu-se esta basílica, estamos nas vésperas da construção de uma segunda basílica, e o que era aqui apenas mato, quase deserto, transformou-se num dos mais importantes centros religiosos da Europa. É com razão que se fala em Fátima, altar do mundo. Vêm aqui constantemente multidões de toda a parte. Bom, e é claro que esta é hoje uma das realidades fundamentais do concelho de Orém. Devo dizer-lhes que o concelho de Orém
tem muito mais coisas para ver. Eu só não os mostro, é claro, por absoluta falta de tempo. Mas não queria acabar sem vir aqui a este parque paleontológico. É o único em Portugal e é uma das coisas mais notáveis da Europa. É quase desconhecido dos portugueses. Havia aqui umas grandes pedreiras, saíram as quantidades da pedra e a um certo nível começaram a aparecer pegadas de dinossauros. Isso foi estudado cientificamente e estas pistas de dinossauros têm 175 milhões de anos. Este número, 175 milhões, é um número que quase custa a compreender. Bem, para fazerem uma ideia, devo dizer isto. A humanidade, as mais antigas origens da humanidade, podem vir de há 2 milhões de anos. E não era aqui em Portugal, isto era lá nos grandes rios da Ásia e da África. Ora, 175 milhões de anos. A mais antiga pista de dinossauros de todo o mundo. Está aqui, é uma grande área, está exemplarmente organizada. O visitante pode percorrê-la sozinho, em toda a parte tem explicações. Estou-lhes a dizer isto junto de um monumento que representa o dinossauro igual aos que passaram por aqui na verdadeira escala. O animal seria deste tamanho. O monumento foi inaugurado há poucos dias e, portanto, eu estou agora a mostrá-lo um pouco pela primeira vez. Para ter esta lição na história do mundo, vale a pena vir a Ourém. Senhor telespectador, não perca mais tempo. Meta-se no carro e venha a Ourém. A partir de Lisboa é só 1h30 de viagem.